Há dores que só um pai e uma mãe conhecem, e talvez nenhuma delas seja tão profunda quanto ver um filho que um dia amou a Deus, que cantava hinos na igreja, que estudava a lição da escola sabatina, agora distante, frio e até zombando das verdades que um dia defendeu. Muitos pais choram em silêncio, oram em desespero, perguntando: onde foi que eu errei? Por que ele se afastou? Mas saiba de uma coisa: o amor de Deus por esse filho perdido é ainda maior do que o seu amor por ele. E o mesmo Deus que tocou o coração do filho pródigo pode tocar o coração do seu filho também. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, os pilares de um sermão poderoso, um curso completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. O link do curso está na descrição abaixo. Você irá gostar, pois é dado por um pastor adventista muito conhecido, o pastor Leandro Quadros. Continuando. Na parábola do filho pródigo em Lucas 15, Jesus revelou o caráter do Pai Celestial. O filho rebelde pediu sua herança, saiu de casa e desperdiçou tudo em uma vida de pecado. Mas o texto diz que, caindo em si, ele lembrou-se da casa de seu pai. Essa expressão caindo em si é o momento em que o Espírito Santo desperta a consciência adormecida. E é isso que precisamos pedir a Deus, que nossos filhos caiam em si, que o Espírito Santo lhes fale ao coração e que o amor de Cristo os traga de volta. Ellen White, no livro O Lar Adventista, página 541, escreveu: os pais devem lembrar-se de que seus filhos são propriedade do Senhor, comprados por um preço infinito. A responsabilidade de conduzi-los ao Salvador repousa sobre eles. Isso significa que o trabalho de resgate não é apenas humano, mas espiritual. Não é com cobranças, críticas ou repreensões que resgataremos nossos filhos, mas com oração, paciência e amor persistente. Pais e mães, o primeiro passo para resgatar um filho que saiu da igreja é não desistir dele. O inimigo quer fazer você acreditar que é tarde demais, que não há mais esperança, mas enquanto há vida há esperança. Ellen White também escreveu no livro Caminho a Cristo: por mais afastado que uma pessoa esteja, nunca é tarde para retornar, pois o amor de Cristo é mais forte que o pecado. A Bíblia reforça essa verdade em Jeremias 31:16 e 17, onde Deus diz: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para o teu trabalho, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança para o teu futuro. Que promessa poderosa! Deus está dizendo: eles voltarão. Talvez não no seu tempo, mas no tempo dele. Se você crê que Deus ainda pode trazer seu filho de volta, escreva aí nos comentários: eu creio que meu filho vai voltar. Escreva isso como uma declaração de fé, porque a sua palavra de fé é uma semente no campo espiritual, queridos. Precisamos entender que muitos filhos se afastam da igreja, não porque deixaram de crer em Deus, mas porque se feriram dentro da igreja. Às vezes, uma palavra dura, um julgamento precipitado, uma crítica cruel fez o coração se fechar, outros se perderam nas distrações do mundo, trabalho, relacionamentos, prazeres e o fogo espiritual foi se apagando. Por isso, o resgate precisa começar com empatia e compreensão, não com condenação. White escreveu no livro Desejado de Todas as Nações, página 505. Cristo tratava a cada pessoa como se fosse a única alma pela qual ele havia morrido. Essa deve ser nossa atitude também. Quando você olhar para seu filho, lembre-se, ele ainda é um alvo do amor de Deus. Ele pode estar longe da igreja, mas não está fora do alcance da graça. Muitos pais pensam: meu filho precisa voltar para a igreja, mas antes de voltar para a igreja, ele precisa voltar para Deus, e isso começa dentro de casa. Com ele, ore por ele, ame-o onde ele estiver. Mostre que você continua sendo um reflexo do amor de Cristo, mesmo que ele o rejeite. Há uma citação profunda em Orientação da Criança, página 567. A oração de uma mãe fiel é uma muralha que Satanás não pode transpor. Isso é poderoso. Quando você ora, o céu se move. Deus coloca anjos ao redor do seu filho, mesmo quando ele não percebe. Ellen White também afirma em Testemunhos Seletos, volume 1, página 213.
Há anjos que seguem os jovens nos caminhos mais escuros e pecaminosos, esperando uma oportunidade para desviá-los do perigo e conduzi-los de volta a Cristo. Então, se o seu filho hoje está longe, talvez perdido nas drogas, na bebida, nos prazeres ou até zombando da fé, não o veja como um caso perdido. Veja-o como um alvo da misericórdia divina. Continue orando, continue esperando, continue amando. E talvez você, pai ou mãe, precise também pedir perdão. Muitos filhos se afastam porque não viram em casa o amor que pregávamos na igreja. Ellen White diz em O Lar Adventista, página 305. O maior argumento a favor do cristianismo é um lar onde reina o amor. Se o seu filho viu hipocrisia, dureza, frieza, ainda há tempo de mostrar o verdadeiro Cristo através de você. Humilhe-se diante dele. Diga, meu filho, eu errei, mas o amor de Deus é maior que os meus erros. Essa atitude abre portas no coração dele. Amar não é aprovar o pecado, mas também não é rejeitar o pecador. O amor verdadeiro é firme, mas cheio de graça. Em Gálatas 6:1, está escrito: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurai o tal com espírito de mansidão. Essa é a palavra restaurar, não condenar. Cristo não veio para apontar erros, mas para curar feridas. E é isso que devemos fazer com nossos filhos. Ellen White nos lembra em A Ciência do Bom Viver, página 143. As pessoas precisam ser compreendidas antes de serem corrigidas. Por isso, pare de discutir religião com o seu filho. Comece a viver o Evangelho diante dele. Mostre que servir a Deus é alegria, não peso. Que guardar o sábado é um privilégio, não uma obrigação. Que seguir a Cristo é uma escolha de amor, não de medo. Muitos jovens se afastam porque conheceram uma religião de regras, mas não conheceram o Deus da graça. White lamenta isso em Mensagens aos Jovens. Página 76. Muitos jovens não se afastariam de Cristo se o conhecessem como realmente é. Um Salvador de amor, cheio de paciência e ternura. Pais, o seu papel é ser esse espelho do amor de Cristo. E mesmo que ele diga: não quero ouvir sobre religião, ele não pode impedir que você ore por ele. Suas lágrimas são orações silenciosas que sobem ao trono de Deus. E quando o inimigo lhe disser, não adianta mais orar. Lembre-se do que está em Isaías 49:25. Contenderá o Senhor com os que contendem contigo e salvará os teus filhos. Essa promessa é pessoal, ela é para você. Agora escreva nos comentários: Senhor, salva meus filhos. Escreva isso com fé. Declare isso como quem crê nas promessas de Deus. E não se esqueça, você não está sozinho nessa batalha. Há milhares de pais orando pelos seus filhos. Há anjos trabalhando para que o Espírito Santo desperte esses corações. Não é tempo de desistir, é tempo de lutar em oração. Ellen White conclui em O Grande Conflito, página 622. Quando a alma se agarra firmemente a Deus, ainda que em meio às trevas mais densas, a vitória está garantida. Segure firme, a vitória virá. Deus vai trazer seu filho de volta. Muitos pais se perguntam: por que meu filho saiu da igreja? Essa pergunta ecoa em corações de milhares de famílias cristãs. A resposta não é simples, porque cada coração é um universo diferente. Mas a palavra de Deus e os escritos inspirados de Ellen White nos ajudam a compreender que há causas espirituais profundas por trás desse afastamento. E quando compreendemos as causas, conseguimos cooperar com o plano de Deus para a restauração. Antes de tudo, precisamos lembrar que existe uma guerra espiritual. O inimigo das almas trabalha incansavelmente para afastar os jovens. Ele conhece os pontos fracos, as dúvidas, as feridas e se aproveita disso. Ellen White diz no livro O Grande Conflito, página 518, Satanás bem sabe que todas as pessoas que ele conseguir desviar da oração e do estudo da Bíblia serão conquistadas por seu poder. Muitos jovens se distanciam porque perderam o contato com a palavra e com a oração. O mundo os atraiu, a rotina os consumiu e a chama da fé foi se apagando. A Bíblia é clara em 1 João 2,15.
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo oferece brilho, mas sem luz verdadeira. Oferece prazer, mas sem paz. E muitos jovens caem na armadilha de achar que lá fora há liberdade, quando na verdade encontram apenas escravidão disfarçada. Mas a boa notícia é que Deus tem um plano para cada filho que se afastou. Ellen White escreve em Parábolas de Jesus, página 196. O amor de Deus é constante e vigilante. Mesmo o filho mais rebelde é seguido pelo olhar do Pai que o espera. Deus não desiste dos nossos filhos. Mesmo quando nós estamos cansados, Ele os persegue com amor, fala ao coração deles em sonhos, em lembranças, em encontros inesperados, em momentos de crise. Quantas vezes um jovem distante em um momento de solidão lembra-se de um hino que cantava quando era criança? Quantas vezes o Espírito Santo usa uma simples lembrança da infância, uma oração feita pela mãe, uma noite de culto familiar para reacender a fé que parecia morta? Ellen White diz em Mensagens aos Jovens, página 101, as impressões deixadas pela educação cristã nunca são totalmente apagadas. Por isso, se seu filho um dia aprendeu sobre Deus, a semente ainda está lá. Ela pode estar coberta pela lama do pecado, mas Deus sabe o tempo certo de fazê-la brotar. Querido pai, querida mãe, talvez o afastamento do seu filho seja também um chamado de Deus para fortalecer sua própria fé. Muitos pais só começaram a orar de verdade quando seus filhos se perderam. E é nesse deserto da dor que Deus realiza milagres. Isaías 43:19 diz: Veis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus faz nascer esperança em lugares secos. Ele transforma lágrimas em instrumentos de resgate. Ellen White, em O Lar Adventista, página 538, aconselha: pais, não desanimem. Mesmo que vossos filhos tenham se desviado, confiem em Deus. Sua obra pode parecer lenta, mas é segura. Essa é uma lição profunda. Deus trabalha em silêncio. Enquanto você ora, Ele age nos bastidores. Enquanto você chora, Ele envia anjos para cercar o seu filho. Mas precisamos entender uma coisa essencial. O resgate espiritual começa dentro de casa. Muitos filhos não voltarão para a igreja porque ainda não viram Cristo no lar. Ellen White escreveu em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 43. A religião do lar é a mais poderosa influência no mundo. Se o lar for um lugar de paz, de amor, de oração, o Espírito Santo habitará ali e os filhos sentirão saudade dessa presença. Quantos jovens se afastaram porque associaram a igreja a brigas, críticas e hipocrisia? Por isso, o primeiro passo para trazê-los de volta é restaurar a atmosfera espiritual da casa. Faça o culto familiar novamente. Ore com sinceridade. Fale menos e ame mais. Dê exemplo de fé viva e confiante. E lembre-se, não tente mudar seu filho pela força. O Espírito Santo é quem convence o coração. Em Caminho a Cristo. Página 44, Ellen White afirma: e ninguém pode mudar o coração humano a não ser Cristo. Então, pare de tentar forçar e comece a interceder. Ore não apenas para que ele volte à igreja, mas para que tenha um encontro real com Jesus. Agora, escreva nos comentários: o Senhor, muda o coração do meu filho. Escreva isso com fé, crendo que Deus está ouvindo. Muitos pais também precisam curar o próprio coração antes de resgatar seus filhos. Há mágoas, feridas e palavras mal resolvidas. Talvez seu filho tenha se afastado porque se sentiu julgado ou incompreendido. O perdão é parte essencial do resgate. Ellen White diz em A Ciência do Bom Viver, página 362. O amor verdadeiro não encontra prazer em expor os erros, mas busca restaurar com ternura e paciência. Então, se for preciso, procure seu filho e diga: eu te perdoo e te amo. Essas palavras, ditas com sinceridade, quebram muralhas que o inimigo ergueu. Muitas vezes, o coração endurecido se derrete diante de uma demonstração de amor verdadeiro.
A Bíblia mostra isso claramente na história de José. Seus irmãos o traíram, mas quando tiveram um reencontro, ele não os acusou. José chorou, abraçou e disse: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Assim também deve ser o coração de um pai disposto a transformar a dor em perdão e o perdão em caminho de reconciliação. Ellen White reforça isso em Patriarcas e Profetas, página 239. A bondade e a paciência são o poder mais eficaz para conquistar corações endurecidos. Portanto, o verdadeiro resgate não é pela argumentação, mas pela manifestação do amor de Cristo. Há também outro ponto importante: a fé perseverante. Talvez você ore há anos e nada aconteça. Lembre-se de que Deus tem o tempo certo. No livro O Grande Conflito, página 530, Ellen White diz: As orações dos santos, mesmo que pareçam não ser respondidas, nunca são esquecidas. Elas sobem diante de Deus e serão respondidas no tempo oportuno. Talvez seu filho ainda precise passar por um vale, enfrentar consequências, tocar o fundo do poço, mas até isso pode ser parte do plano de Deus. O filho pródigo só voltou para casa depois de experimentar a miséria do mundo. Às vezes, Deus permite a dor para despertar o coração. E quando isso acontecer, esteja pronto para recebê-lo. Não diga: eu te avisei. Diga: eu te amo. Assim como o pai da parábola correu para abraçar o filho antes mesmo de ele pedir perdão, faça o mesmo. Deus não quer pais com dedos apontados, mas com braços abertos. Se você sente que já fez tudo e nada muda, lembre-se de uma promessa maravilhosa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Essa promessa não é simbólica, ela é real. Ellen White escreveu em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 132. As promessas de Deus são tão certas quanto o seu trono. Se perseverarmos em fé, veremos a salvação em nosso lar. Agora, escreva nos comentários: eu creio nas promessas de Deus para minha família. Declare isso com fé, porque cada palavra de fé é uma semente que o céu faz germinar. Deus está trabalhando. Mesmo quando parece silêncio, há anjos em ação. Mesmo quando parece que seu filho está distante, há fios invisíveis do amor divino puxando o coração dele de volta. Por isso, não desanime. Continue orando, continue crendo, continue esperando. Ellen White termina um de seus conselhos mais lindos em Testemunhos Seletos, volume 2, página 318, dizendo: Deus nunca abandona um coração que ora. Ele ouvirá o clamor de um pai e de uma mãe que confiam nele. O amor vence, a fé vence, e Deus cumprirá a sua promessa. Há um momento em que a dor precisa se transformar em ação. Depois de chorar, depois de orar, depois de esperar, chega a hora de cooperar com Deus no processo de restauração. O Senhor tem um método, um caminho, uma estratégia celestial para alcançar corações que se afastaram. E quando seguimos esse método com fé e amor, milagres começam a acontecer. Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, página 143, escreveu uma frase que resume toda a filosofia do resgate: as pessoas precisam ser compreendidas antes de serem corrigidas. Quantas vezes nós tentamos corrigir nossos filhos sem primeiro compreender o que os levou ao erro? Muitos jovens não saíram da igreja por rebeldia pura, mas por feridas emocionais, frustrações, decepções e traumas. Por isso, o primeiro passo é ouvir. Ouvir com o coração, sem interromper, sem julgar. Sem tentar pregar enquanto ele fala. Ouça com empatia como Cristo ouvia os pecadores que vinham até ele. Jesus sempre começava o diálogo com interesse genuíno. Ele perguntava, ele ouvia, ele acolhia. Foi assim com a mulher samaritana, com Nicodemos, com Zaqueu. Ele nunca começou com repreensão, mas com compreensão. E é isso que nossos filhos precisam. Às vezes, uma conversa cheia de amor vale mais do que 1000 sermões. Ellen White reforça isso em O Ministério da Bondade, página 52. As almas são conquistadas mais pela simpatia do que pela controvérsia. Ou seja, o amor abre portas que o argumento nunca abre. O segundo passo é viver o Evangelho diante deles.
Seu filho pode até ignorar suas palavras, mas ele não consegue ignorar o poder de um testemunho verdadeiro. Mostre em suas atitudes o amor de Cristo. Seja paciente mesmo quando ele for agressivo. Seja manso mesmo quando ele for frio. Sirva-o, ame-o, ore por ele. Ellen White diz em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 400. O exemplo silencioso de um lar cristão é um sermão constante que alcança os corações endurecidos. Pais e mães, o lar de vocês é o maior campo missionário que existe. Não adianta esperar que o pastor ou a igreja façam o que começa dentro de casa. O culto familiar, a oração antes das refeições, as conversas cheias de fé. Tudo isso cria uma atmosfera espiritual que o inimigo odeia. E mesmo que seu filho diga que não quer participar, continue com o culto. Ele pode estar no quarto fingindo que não escuta, mas o Espírito Santo está trabalhando. Em muitas famílias, Deus opera silenciosamente através do amor persistente. White escreveu em O Lar Adventista, página 537, os lares onde se manifesta o amor de Cristo são uma fortaleza contra as tentações de Satanás. Isso significa que cada ato de bondade, cada palavra de carinho, cada demonstração de perdão é uma muralha espiritual erguida ao redor dos seus filhos. E se você me permite um conselho direto, pare de falar mal da igreja na frente deles. Muitos jovens se afastam não da fé, mas da crítica constante que ouvem dentro de casa. Quando falamos mal do pastor, dos líderes, dos irmãos, estamos ensinando nossos filhos a desprezar o corpo de Cristo. Ellen White adverte em Conselhos sobre a Escola Sabatina, página 43. As críticas dentro do lar contra os servos de Deus plantam sementes de incredulidade nos corações dos jovens. Então, a partir de hoje, fale bem da igreja, fale do amor de Deus, fale do poder da oração. Transforme seu lar num lugar de encorajamento, não de reclamação. O terceiro passo é orar com propósito. Não ore apenas pedindo que ele volte para a igreja. Ore para que o Espírito Santo o convença do amor de Cristo. Ore para que ele sinta fome da presença de Deus. Ore para que Deus coloque pessoas no caminho dele, amigos, colegas, líderes que reflitam o caráter de Cristo. Em Caminho a Cristo, Ellen White ensina a oração. É o abrir do coração a Deus como a um amigo. Então, abra seu coração. Fale com Deus sobre seu filho, como quem fala com um amigo íntimo. Diga, Senhor, eu não consigo alcançá-lo, mas o teu Espírito pode. Toca-o onde eu não posso tocar. Essa oração é poderosa. Há pais que oraram por décadas até verem o milagre acontecer. O pai de Agostinho, um dos maiores teólogos cristãos, via seu filho perdido em pecados. Mas foi a mãe Mônica, que orou por mais de 20 anos sem desistir. E Deus respondeu: o mesmo Deus que ouviu Mônica ouvirá você. Agora escreva aí nos comentários. Eu vou orar sem desistir. Escreva com fé. Essa é uma declaração espiritual de resistência e amor. O quarto passo é ser canal de reconciliação. Às vezes o filho volta, mas o orgulho do pai ou da mãe o afasta de novo. É preciso receber de braços abertos como o pai do filho pródigo. Quando aquele jovem voltou, ele não encontrou um pai ofendido, mas um pai correndo ao seu encontro. Ellen White, em Parábolas de Jesus, página 204, comenta, dizendo: a compaixão de Deus é mais rápida que a confissão do pecador. Assim deve ser o amor dos pais. Rápido para perdoar, pronto para abraçar, disposto a esquecer o passado. O verdadeiro resgate não aponta o erro, celebra o retorno. Mas há também um quinto passo: interceder e agir em comunidade. A igreja precisa ser um ambiente de acolhimento, não de julgamento. Muitos filhos não voltam porque têm medo do que vão ouvir quando pisarem novamente na igreja. Pais, conversem com seus líderes. Peçam que a igreja ore, mas também que receba com amor. Ellen White, em Obreiros Evangélicos, página 497, diz: em cada igreja deveria ser um lar para os que retornam ao rebanho. Quando um filho perdido volta, o céu inteiro se alegra. E se o céu se alegra, a igreja também deve se alegrar. Crie um ambiente de festa espiritual, não de cobrança. Receba-o com alegria, com oração, com louvor.
E lembre-se, o verdadeiro resgate começa no joelho. Nenhum argumento convence tanto quanto uma vida de oração. Ellen White declarou em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 390. Os pais que se ajoelham diante de Deus pelos seus filhos verão respostas no tempo certo. O Senhor não rejeita orações sinceras. Pais e mães, o resgate dos filhos é uma missão sagrada e Deus não os deixou sozinhos nessa missão. Há anjos ao seu lado. Há um Espírito Santo que trabalha em silêncio. Há promessas que nunca falham. Mas há também uma chamada pessoal para você. Viva de modo que seu filho veja Cristo em você. Seja o reflexo da esperança que ele perdeu. A Bíblia promete em Isaías 54:13: "E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e a paz de teus filhos será abundante." Que promessa linda! Mesmo que eles estejam longe agora, Deus promete que o ensino que receberam voltará à mente e ao coração. Se você crê nisso, escreva nos comentários: "Eu creio que meus filhos serão ensinados pelo Senhor." O inimigo quer fazer você desistir, mas não desista. Ele quer que você perca a fé, mas permaneça firme. Por isso, continue crendo, continue amando, continue intercedendo. O tempo do milagre está chegando. Chegamos a um ponto crucial desta mensagem. Talvez você esteja ouvindo tudo isso com lágrimas nos olhos. Lembrando do rosto do seu filho, da voz dele quando ainda era criança, cantando os hinos da igreja, orando nas refeições, lendo a lição da escola sabatina. E agora o silêncio ocupa o lugar daquelas lembranças. Talvez ele esteja longe, em outro estado, em outro estilo de vida. E você se pergunta: será que ainda há esperança? A resposta é simples e poderosa. Sim. Há esperança. Deus nunca desiste dos seus filhos, mesmo quando eles desistem dele. A Bíblia diz em Jeremias 31:16 e 17: "Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para o teu trabalho, diz o Senhor. E voltarão da terra do inimigo, e há esperança no teu fim, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus termos." Essa é a promessa que deve sustentar seu coração. Deus prometeu que eles voltarão. Ellen White confirma isso em Profetas e Reis, página 176, quando escreve: "Deus tem 1000 maneiras de operar em favor dos que se desviaram, maneiras das quais nós nada sabemos." Você pode não ver o que Deus está fazendo, mas Ele está agindo. Às vezes Ele trabalha em sonhos, em circunstâncias, em encontros aparentemente casuais. Outras vezes Ele fala diretamente ao coração. O Espírito Santo é incansável em sua busca. Querido pai, querida mãe, não pensem que seus filhos estão sozinhos no mundo. Há anjos os acompanhando. Ellen White, em O Desejado de Todas as Nações, página 141, diz: "Anjos de Deus seguem o pecador em seus caminhos de pecado e não cessam de trabalhar por ele até que volte ao Pai." Que verdade maravilhosa! Mesmo quando eles estão em lugares escuros, o céu está ao redor deles. Por isso, não pare de orar. A oração é o fio invisível que liga o coração dos pais ao coração de Deus. É através dela que o Espírito Santo encontra brecha para atuar. Ellen White em Caminho a Cristo, página 100, afirma: "Por mais afastado que o pecador esteja de Deus, o Espírito Santo pode alcançar o seu coração e reconduzi-lo ao arrependimento." Você pode não ver resultados imediatos, mas cada oração é registrada no livro do céu. Cada lágrima é recolhida pelo próprio Deus. Ele não ignora suas súplicas. Talvez você diga: "Mas já faz tanto tempo?" Pois saiba, o tempo nunca apaga as orações sinceras. Elas continuam ecoando diante do trono de Deus e no momento certo Ele responderá. Pense no filho pródigo novamente. Enquanto ele desperdiçava tudo, o pai esperava. Talvez os vizinhos dissessem: "Ele nunca mais volta." Mas o pai continuava olhando para o caminho. Um dia o filho apareceu e antes que dissesse uma palavra, o pai correu. Isso é graça. Isso é o amor de Deus refletido no coração dos pais que creem. Ellen White comenta essa parábola em Parábolas de Jesus, página 204, dizendo: "O pai não esperou que o filho pedisse perdão. Correu para encontrá-lo, porque o amor não consegue esperar."
Seja esse pai, seja essa mãe, continue olhando para o caminho. Um dia seu filho virá. Agora escreva nos comentários com fé: eu espero pelo meu filho em nome de Jesus. Essa é a sua declaração de fé. Mas além de esperar, é importante preparar o ambiente da volta. Quando o filho pródigo chegou, encontrou uma casa pronta para recebê-lo. Havia roupa nova, anel, sandálias, festa. Muitos filhos voltam para casa, mas não voltam para a igreja porque não encontram acolhimento. É tempo de prepararmos nossos lares e nossas igrejas para receber de volta os que se foram. Ellen White em Obreiros Evangélicos, página 497, escreveu: a igreja que se alegra com o retorno dos que erraram, revela o verdadeiro Espírito de Cristo. Portanto, quando seu filho voltar, não o envergonhe, não relembre o passado, não o faça sentir indigno. Mostre o mesmo amor que o céu mostra. E se você, pai ou mãe, sente culpa porque acredita que falhou em algum momento, lembre-se do que Ellen White diz em O Lar Adventista, página 204. Mesmo os pais que erraram grandemente, podem, pela graça de Cristo, tornar-se instrumentos de salvação para seus filhos. Deus perdoa, restaura e usa você mesmo, com suas falhas. Ele transforma arrependimento em ministério. Há muitas histórias de pais que oraram e viram milagres. Pais que jejuaram, que entregaram o coração a Deus e no tempo certo o Espírito Santo tocou seus filhos. Você também verá esse milagre. Agora, feche os olhos e imagine a cena. Imagine seu filho entrando pela porta da igreja com lágrimas nos olhos, abraçando você e dizendo: mãe, eu voltei. Pai, eu voltei para Jesus. Essa cena vai acontecer não porque você merece, mas porque Deus é fiel. A promessa de Isaías 49:25 é firme: e contenderei com o que contender contigo, e os teus filhos eu salvarei. É Deus quem está dizendo: eu mesmo vou lutar por eles. Você não está sozinho. Ellen White confirma isso em Testemunhos Seletos, volume 1, página 91. O Senhor não abandonará os que oram por seus filhos. Os anjos trabalharão com os pais que cooperam com o Espírito Santo. Que conforto precioso! Mas há um passo final: entregar completamente a Deus o resultado. Às vezes queremos controlar o tempo, o modo, a forma como o retorno deve acontecer. Deus pede apenas confiança. Em A Ciência do Bom Viver, página 482, Ellen White escreve: a fé verdadeira se apega às promessas de Deus e confia mesmo quando tudo parece escuro. Então, creia mesmo sem ver. Continue orando mesmo sem resposta. Continue amando mesmo sem retorno, porque o amor perseverante é o espelho do amor de Cristo. E quando o inimigo tentar colocar desânimo no seu coração, lembre-se: você não está lutando sozinho, há uma batalha espiritual acontecendo por seu filho no céu, lutando ao seu lado. Agora escreva aí nos comentários com fé e autoridade: creio que Deus vai trazer meus filhos de volta. E para você que talvez esteja ouvindo isso e percebe que você mesmo é o filho que se afastou, ouça bem: o mesmo Deus que perdoa também recebe de braços abertos. Ele não quer apenas perdoar seu passado, mas restaurar seu futuro. Não importa o quão longe você tenha ido, nunca é tarde para voltar para Jesus. O Senhor está dizendo a você agora, como em Isaías 44:22, apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Se você sente o chamado de Deus, escreva nos comentários: o Senhor, eu quero voltar para ti. E para os pais que estão em lágrimas neste momento, então, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, olha agora para cada mãe, cada pai, cada família que está sofrendo por um filho que se afastou. Tu conheces o nome, o rosto, as lágrimas. Tu viste as noites em claro e as orações silenciosas. Pai, toca o coração desses filhos agora. Onde quer que estejam, fala com eles, que sintam o amor de Cristo, que se lembrem da fé que aprenderam na infância, que voltem para casa e para a tua presença. E dá força aos pais, renova a esperança, aumenta a fé em nome de Jesus. Amém. Agora, antes de encerrar este vídeo, quero pedir algo a você.
Se essa mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo, deixe um comentário com o nome da sua cidade, porque eu quero orar por você e pela sua família. Escreva também o nome do seu filho para que eu apresente diante de Deus. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja, porque há muitos pais precisando ouvir essa esperança. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos mensagens inspiradas nos escritos de Ellen G. White, na Palavra de Deus para fortalecer sua fé e sua família. Lembre-se, Deus ainda faz milagres e os seus anjos estão trabalhando por trás dos bastidores. O céu inteiro está envolvido nessa missão de resgatar os filhos que se perderam. Continue crendo, continue orando e nunca se esqueça. A última palavra sobre sua família ainda pertence a Deus.